Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa harmonização, logo em seguida o Evangelho. Vamos nos harmonizar com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa divina misericórdia. Dai-nos, Deus, força para ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade e a humildade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa puríssima e santa imagem. Assim seja. Hoje é um dia muito especial. É um dia onde se comemora o Dia das Mães. Vamos fazer uma homenagem aqui para as mamães encarnadas e desencarnadas. Andei por todos os jardins, procurando uma flor para te ofertar. Em lugar algum eu encontrei
a flor perfeita pra te dar. Ninguém sabia onde estava esta flor mimosa perfeição. Ela se chama flor mamã e só nasce no jardim do coração. E feita nossos sonhos, perfuma nossa ilusão. Flor divina que eu suponho faz milagres em oração. Nesse dia de carinho, quero sentir lá no peito, inebriando minha alma, sua mamãe, amor perfeito. Por todos os jardins, procurando uma flor para te ofertar. Claro, eu encontrei a flor perfeita pra te dar. Quem sabia onde estava formosa perfeição. Ela se chama flor mamãe, isso nasce no jardim do coração. E feira nossos sonhos, perfumar nossa ilusão. E o suponho faz milagres em oração. Neste dia de carinho, quero sentir a beber, embriagando minha alma. Boa tarde. E aí ele continua no Evangelho, comentando sobre o orgulho e a humildade, no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, em que ele inicia com trechos de Mateus, falando bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando a gente começou a ler aqui o item 11 do Evangelho, ele foi traçando as características, fazendo um paralelo entre o que é a humildade, o comportamento de quem tem humildade e o orgulho. Eu achei marcante aqui uma parte, quando ele fala que o orgulho é o terrível adversário da humildade. E ele coloca a posição das pessoas que têm mais condições econômicas, mais condições financeiras, têm mais condições materiais. E ele não condena essas pessoas, é apenas um paralelo. É porque ele observa que a grande parte das pessoas, quando estão materialmente bem, elas esquecem de Deus. Elas ficam orgulhosas
mas um tipo de orgulho em que elas veem a elas, as escolhas delas, como um materialismo histórico. E não veem que o plano material se interliga com o plano espiritual. Não veem que uma encarnação é uma roupa. É como já falamos aqui, é um colar de pérolas a vida. Como é um colar de pérolas? São várias bolinhas interligadas por uma linha. Então, cada pérola é uma roupa, cada roupa é uma encarnação, cada roupa é um corpo. Então, ele não está tirando aqui a ideia do mérito de cada pessoa. Mas ele está observando que quando, muitas vezes, nós obtemos algum êxito material, algum conforto, alguma tranquilidade, a gente tende a colocar na nossa mente que tudo isso adveio apenas das nossas ações, dos nossos méritos nessa encarnação. E quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a ficar o quê? Humilde ou orgulhoso? Orgulhoso. Orgulhoso de ser um bom filho de Deus, ou orgulhoso, talvez pensando que é Deus, o Deus da sua própria vida. Não é diferente? Porque o humilde, ele vai entender todo o poder, a riqueza que tem ao nascer possuindo o livre-arbítrio, entendendo que as escolhas dele são fundamentais, mas não são a essência de todo o contexto da vida, que ele não é mais, ele faz parte. É como quando a gente estuda ciência e vê aquelas teorias evolucionistas do Darwin, e vai dizer, por exemplo, que o ser humano está no topo da cadeia alimentar. E ele, por estar no topo da cadeia alimentar, ele começa a se achar autossuficiente. Ele não entende que a própria cadeia alimentar traz uma ideia não de suficiência de um. Por isso é uma cadeia, ou as contas. Não traz a ideia de independência. Pelo contrário, é uma cadeia, ou é o colar. Há uma interdependência, há uma interligação. Quando o médico analisa o corpo, ele estuda toda a parte física, mas há uma cadeia, que é uma chama, que é uma energia, que faz com que aquele corpo funcione. E por ele não entender a energia espiritual, o fluido cósmico universal, ele fala da produção de energia pelo açúcar, por exemplo. Só isso. Ele não sabe dizer o que é a energia, a eletricidade, a bioeletricidade. Tem peixes e seres nas camadas mais profundas do mar, e lembremos que tem cantos no mar que supõe-se que tem 11 quilômetros de profundidade. Imagina aí, daqui para a Unifor, aqui em Fortaleza, de profundidade. Que tem seres que vivem lá, coabitam com outros seres e, consequentemente, coabitam conosco. E eles não têm olhos porque não precisam enxergar.
mas eles produzem luz. A enguia elétrica, ela dá um choque que mata uma pessoa. De onde vem a energia? Por que todo mundo não é elétrico quando quer? Por que tem que pagar a Enel, né? Por que a gente não pode pegar a nossa energia e ligar nosso celular? Não é assim. A nossa vaidade, o nosso orgulho vai querer sempre que a gente seja o independente. Mas isso é o orgulho, é o baixo ego. Porque quando a gente bem entende, poderoso mesmo é quem é interdependente. É entender que na cadeia você não vive sem o resto. É entender que no meio ambiente nós fazemos parte. Não somos mais. Eu não sei se vocês assistiram a um filme que muito bom de uns anos atrás, que tinha aquele artista, o Brad Pitt, chamava 7 anos no Tibete. Alguém assistiu aqui 7 anos no Tibete? Não sei se você viu lá na história que ele acaba conhecendo o último Dalai Lama, que é o atual Dalai Lama, né? Ainda no auge, morando lá e governando o Tibete. E ele é uma criança ainda. E o Brad Pitt, ele era um famoso alpinista. Os fatos verdadeiros da história. Quando ele conheceu o Dalai Lama, uma das coisas que o Dalai Lama pediu para ele na época, que era o reino do Dalai Lama, foi que ele construísse um cinema, não é isso? E ele disse, tudo bem, vou fazer o cinema. Os monges foram ajudar. Para fazer o cinema, tinha que fazer o alicerce, não é isso? Para fazer o alicerce tem que fazer o quê? Cavar. Na hora que eles estavam cavando, eles tranquilos, os monges, e ele apressado, que ele era ocidental. Aí quando ele viu, parou a obra. O que foi que houve? Ele ficou zangado. Ele, não, cheio de minhoca. Aí ele disse, qual o problema? Continua a cavar. Ele disse, não, porque se a gente continuar cavando, a gente vai matar as minhocas. Podem matar, rapaz. Vamos fazer o cinema do Dalai Lama. Aí eles, de jeito nenhum. Aí ele marcou uma audiência, a obra parou, por causa das minhocas. Fato verdadeiro. Marca uma audiência com o Dalai Lama. Olha, tem que continuar a obra. Ou substituir esses monges, bota outros trabalhadores, porque eles não querem continuar cavando, porque pode matar as minhocas. Aí o Dalai Lama diz, quero dizer uma coisa para você. Nós entendemos, na nossa cultura budista, que somos seres que fazemos parte da natureza, tanto quanto as minhocas. Nós, inclusive, isso os budistas lá do Tibete, nós entendemos que um dia nós fomos também minhocas. E eles acreditam que pode ser que a mãe deles tenha ressurgido, seja uma minhoca dessa, e eles não vão querer matar a mãe deles. A discussão é, não é, o livro dos espíritos, os espíritos falam que não tem metempsicose, né, que não há reencarnação em animais, é ser humano para ser humano, enfim, é a crença deles. Mas é uma crença que ela respeita a vida, e que é bonita porque respeita a vida. E na cabeça do ocidental não tinha mais jeito, não foi isso? Mas o Dalai Lama falou com eles
E eles criaram, sabe o quê? Eles, ao invés de cavarem com instrumentos, começaram a cavar com colheres. E onde tinham minhocas, eles iam tirando elas com respeito, pedindo perdão a elas e licença, botando ela em umas vasilhinhas, e os outros levavam para outro terreno parecido e enterravam elas e jogavam uma águazinha. Que lindo, não é? Mas hoje, em que o mundo está cada vez mais necessitado de respeito ambiental, o nome disso já era o que hoje a gente chama de sustentabilidade. Não precisava matar as minhocas. Mas por que ele matava? Por pressa. Mas por que ele matava? Por ignorância. Por quê? Porque ele se achava no topo da cadeia alimentar. Porque ele se achava mais poderoso. E porque se ele se acha mais poderoso, ele mata. Está na frente. Ele mata. Será que a gente não faz isso? Com quem porventura se atravessa na nossa frente? Será que a gente só mata minhoca e barata? Ou será que por causa da nossa pressa, que tem a ver com o nosso orgulho, com a nossa compreensão equivocada sobre a natureza das coisas, que faz com que a gente se ache mais do que os outros seres humanos e do que tudo à nossa volta? A gente não entende que a gente faz parte. A gente quer ser o dono, o único, só que sozinhos nós não conseguimos, nós perecemos. Quem estuda sobre impactos ambientais sabe o que eu estou dizendo. Coisa simples, anos 50, discussão, sustentabilidade. Parecia uma bobeira, não era? Hoje é a bola da vez. Sabe, uma noção de respeito. Perguntaram, uma vez eu estava num curso lá no Paulo Estevam. Aí eu achei interessante que uma mediadora, ela disse que o Espiritismo recomendava não comer carne. Eu fiquei pensando, nunca vi isso. Aí eu fui, peguei o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênesis e o Evangelho segundo o Espiritismo, e fui ler de ponta a ponta. Ainda não encontrei. Então, Renato, ficou feliz que agora tu pode comer carne, né? Não. Eu só queria entender se aquilo ali estava sendo dito. Não foi dito. Mas eu tomei uma decisão. Eu vou começar a me trabalhar para não comer carne. Porque o Espiritismo mandou, foi? Não. Porque a Bíblia, estou lendo a Bíblia agora de ponta a ponta. A versão da Bíblia de Jerusalém. Aí eu li Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, terminei agora Deuteronômio. Vai começar Juízes. Lá fala de pode comer carne. Sim, Renato, então tu está cheio de argumentos que tu pode comer carne? Não, vai. Por que agora tu está pensando em não comer carne? Porque quando eu vi essa história, e quando eu vi várias outras histórias, de outras culturas, que eram vegetarianos, veganos, não é isso? Que eu não sou. Mas quando eu vi a ideia, eles mostrando que hoje, os nutrientes da carne, nós conseguimos por onde? Por outros vegetais, não tem hoje? Aí eu,
que não é uma opção para ninguém, eu olhei e disse assim, bom, não é porque o Espiritismo mandou, porque ele nem disse que sim, nem que não. Não é porque a Bíblia mandou, porque a Bíblia pode. Mas quando eu vi culturas de pessoas, e pessoas que viviam sem isso, ele fala carne é carne, peixe, frango, não é isso? Mas por quê? Frescura é essa? Não. A mesma história das minhocas. Ele diz, quem não quer sofrer, não faz sofrer. É simples de entender isso ou não? É difícil de fazer, porque nós somos aculturados a isso. Mas eu achei, numa primeira reflexão, que humildade tem que ser algo prático, é vivenciado. Que se eu tenho outra forma de sobreviver, sem fazer seres, animais como eu, ou não são animais como eu, sofrerem, por que para que eu viva, eu tenho que viver do sofrimento do outro? Aí eu comecei, ano passado para cá, a botar primeiro esse pensamento na minha mente. Ainda não consegui, ainda não comecei, mas eu disse, olha, isso é importante. Meu filho chegou e disse, viu as criancinhas, a prima dele ganhou um periquito australiano, tem aqueles periquitinhos coloridos? Ai, que lindo, tal. Eu disse assim, aí ele, pai, eu quero um. Aí outro dia viu outro, um menino ganhou um pinto. Pai, eu quero um. O outro ganhou um peixe. Pai, eu quero um peixe. O outro ganhou um cachorro. Pai, eu quero um cachorro, um animal de estimação. Aí que foi que eu me lembrei, eu disse assim, meu filho, você já viu o papai com algum animal de estimação? Ele disse, não. O papai tem raiva de animais? Ele disse, não. Tem raiva de quem tem animal? Não, mas vamos pensar aqui. Tu já pensou, você gosta do papai e da mamãe? É que ele disse, gosto. Você já pensou, você não é bonitinho, né? O pessoal não gosta de cheirar minuzinho, né? Já pensou, na hora que ele está no pontinho de cheiro, depois que ele acaba essa fase de mamar, alguém pegasse o seu filho e mandasse para onde? Para outra casa. Você queria? Alguém queria? E é o que acontece, não é não? Mesmo, eu disse para ele, filho, mesmo que seja para cuidar como um filho, o cachorrinho quereria, eu acredito, viver mais com os pais. Minha mãe sempre dizia isso, quem tem vergonha não faz vergonha aos outros. Quem não quer sofrer, procura se colocar nos outros para não fazer os outros sofrerem. Um órfão adotado, por mais amado que ele seja, o que a gente vê é que ele procura sempre saber quem eram os seus pais. Ele tem aquela vontade. E tu imagina aí numa situação em que você aparta a cria para matar. Renato, você está indo, né? Complicado, né? Já está dando até minha barriga aqui porque eu gosto de comer carne. Pois é, mas na verdade essa não é uma discussão de carne. Essa é uma discussão da gente começar a enxergar qual é o nosso lugar. Não é uma recomendação, não é um conselho. Isso não quer dizer que é bom ou ruim. Eu nem estou fazendo, eu não estou fazendo isso. Eu digo porque eu ainda como carne. Hoje eu comi.
Mas nunca mais, gente, depois que eu comecei a estudar sobre esse respeito que eles têm ao ambiente, a se colocar numa posição de superioridade ou de igualdade? De igualdade, que carne não me entrou mais com o gosto que tinha antigamente. E começa na cabeça, dizendo se é isso mesmo, se é bom, se é gostoso. Ou vocês acham que falar sobre humildade e orgulho não passa por essas questões? Da gente se entender como ser ou seres da natureza que precisam de um meio que é interdependente e que nós não somos mais. Quem se acha ou procura se enxergar como igual, até uma minhoca, tem uma possibilidade de também se achar igual aos outros seres humanos, porque nossa conversa toda é querendo ser diferente. Ou não existe isso, da gente olhar para o jardim do outro, de ter inveja, de se comparar, se achar mais e ficar alegre, se achar menos e ficar triste, ou isso não existe? É por isso, porque o nosso senso não é de ser igual, porque quando a gente é igual, gente, quando um cresce, todo mundo cresce, quando um desce, todo mundo desce. Mas como a gente está com orgulho, disputando, se achando mais, a gente tem dificuldade no dia a dia de ter paz, porque é uma paz que a gente não dá, a gente tem uma guerra dentro de nós, por ser mais, por ser único, por ser eterno, por ser estável. Isso não existe. Na matéria, tudo é passageiro. E a grande discussão desse caso dos animais, ao menos na minha primeira leitura, não é mais uma discussão se encarna ou reencarna no outro. Não tenho nada com isso na minha cabeça, isso não me importa, sinceramente. Mas me importa imaginar que um ser vivo como eu, que tem uma família como eu tenho, e que eu tendo condições de não machucá-lo, eu vou lá e machuco. Aí eu não quero ser machucado, aí eu acho ruim quando alguém me assalta, não é isso? Quando alguém me bate, me sinto impotente, mas eu me importo batendo e matando. Eu sou violento, o universo é um espelho, ele devolve para mim o que eu mando para ele. Ou eu tenho paz dentro de mim, ou eu não tenho como enxergar a paz. Então a discussão, quando se fala de orgulho e humildade, ela vai muito além de se a pessoa reencarna em bicho ou não. Vai muito além de comer carne ou não. Ela chega numa linha que diz assim: somos todos seres, criações de Deus. E devemos aprimorar o amor, vencer a ignorância, a compreensão errada sobre a natureza das coisas e trabalharmos a paz, o amor, a alegria dentro de nós, o respeito a todos e a tudo. De novo, quem não quer ter vergonha não faz vergonha
aos outros. Quem não quer ser maltratado não maltrata. Abra a porta, fecha a porta que você abriu. Sujou, limpe. Destruiu, que a gente falou semana passada da mulher dos abortos, não foi? Reconstrua. Ou eu trabalho a paz dentro de mim, ou eu vou viver com medo se eu não fizer isso. Não é o mundo. Não é o mundo. Sou eu. O mundo me devolve tudo na mesma proporção, na mesma intensidade que eu mando. E é aí que o Evangelho trata sobre o orgulhoso, porque tem bens materiais, porque ele só enxerga a partir dele, que ele nem sabe se é dele mesmo. Ele esquece tudo o que está em volta para dar certo. Eu vi um vídeo de um empreendedor que estava vendendo cervejas artesanais, estava muito bem, um vídeo de agosto de 2018. Ele dizia assim: o sinônimo do meu sucesso, do nosso sucesso, é porque a gente isso, a gente aquilo, a gente isso, a gente aquilo. 18 não, agosto de 2019. Estamos bem, temos um faturamento de mais de 150 mil reais por mês, temos isso, temos aquilo, ganhamos o prêmio da revista tal. Aí no dia 19 de março, dia de São José de 2020, veio o quê? A pandemia e as quarentenas. Quebra ou não quebra? Ou não, ninguém quebrou de restaurante? 6 meses, velho, depois. Estava quase que não tinha pedra sobre pedra. Mas não se enxerga que para a gente estar aqui, Deus permite. Não é só a nossa escolha, não. A nossa escolha ela é muito importante. Mas ela não é tudo, não. Os indianos falavam muito nisso, num dharma e num karma. O dharma é a lei que rege todo o universo, é uma lei justa, boa, linda. Quem quebra ela gera um karma, tem que reparar. É aí que vem o colar das encarnações. A reparação, não a punição. O Dharma mantém as estrelas no lugar delas, o sol no lugar dele, nossa distância, os ciclos da Terra, o movimento de rotação, ela sobre o próprio eixo, de translação em 365 dias, dando uma volta ao redor do Sol, a constância de todo dia e toda noite, durando em torno de 24 horas. E nada disso depende das nossas escolhas. Depende? Se a Terra vai rodar ou não depende de quem aqui? Me diga um aí, alguém? Alguém consegue fazer com que hoje não anoiteça? Mas quando a gente vê nossas coisas, é só a gente. Tem um monte de coisa que a gente não tem nem condição. Quem é que aumenta um côvado de altura aqui, menino? Quem é que vai aumentar 1 centímetro de vida, 1 milímetro, 1 minuto?
Ah, meu irmão era bem novinho, pegou a Covid e morreu. Ah, minha mãe que era não sei o que, tinha comorbidade, nem morreu. Por que esse morre? Por que aquele não morre? Por que um tem atendimento? Por que o outro não tem? Meu filho, entenda. Não importa como é que vai ser a morte. Ela é uma coisa que você não vai poder parar. Ah, eu sou feio, o outro é bonito. Não se preocupe, no final todo mundo é aquela caveirinha de osso. Tudinho. Você não sabe qual era a cara da primeira cava, tudo é aquela caveira de osso. Então, gente, a gente precisa entender o mundo, entendendo a gente dentro do mundo, não é não? Se a gente entender a gente dentro do mundo, a gente vai ter orgulho ou humildade? Humildade. Porque a gente vai lembrar que teve várias situações nas nossas vidas, se não foram todas, que a gente não sabe como é que aconteceram. Que teve gente que a gente estava afim que desse certo e não deu. E teve gente que a gente achou que não dava certo e deu. Tem que ter humildade para se entregar nas mãos de Deus. Tem que ter compreensão para se entender como um ser dentro da natureza e não como alguém a mais. É um bichinho bem miudinho, né? Um vírus, mas ele mata. Um bichinho bem miudinho, olha. Fecha 1000 empresas, acaba com 14 mil empregos, né? Não? Milhões. E na hora que Deus quiser, Ele faz sobrar vaga, ou não. Tem um motivo. E talvez se a gente tiver humildade, a gente vai encontrar esse motivo. De toda mazela e toda glória que nos acontece, aonde? Dentro de quem? De nós mesmos. Onde vai uma pitada de orgulho, ele volta e a gente sente uma dor. Mesmo na hora que eu vejo assim uma barata passando no meio da rua, que nem é na minha casa, nem vai me afetar, eu vou lá e paf, mata a barata. Matei por quê? Eu quis. Por que você fez isso? Se fosse uma famíliazinha, né? Será que ela não era um pai barata, aquela história de desenho animado, né? Indo buscar comidinha pro filhinho barata, como você que estava saindo pro trabalho, e você, pá, matou. Aí um dia você, pá, leva um tiro na cabeça, uma bala perdida, olha, o que foi isso? Não sei. Eu não respeito a vida. Respeito? Por isso que não precisa achar nas palavras do Espiritismo, ou da Bíblia, ou de qualquer outro livro, motivo. Não. Basta olhar para a gente e dizer, e ver que a gente é o quê? Ser vivo. A gente não é mais do que ninguém, nem mais do que nada. Aí, acredito que a gente consegue entender o que é orgulho e o que é humildade, né, não? Mas quem não assistiu 7 anos no Tibete, é bonito essa passagem. O bichinho tirando as minhocas, aí começa. Tira a minhoquinha, não mata. Bota numa cumbuquinha, não é fácil também, só que demora mais. Tira, bota na cumbuquinha, faz uma prece, bota no outro lugarzinho, enterra, bota uma águazinha, ao respeito. Como é que eu vou criticar um negócio desse? É lindo. Eu olho para mim e pergunto, será que você fazia isso? Será que você fazia isso?
Agora, a pergunta também, será que se a gente não faria, se a gente fizesse, será que seria ruim para nós? Não. Quanta coisa besta que a gente podia fazer para fazer do mundo melhor, um mundo melhor, e a gente não faz porque a gente se sente poderoso. Quando a gente se sente poderoso, no sentido de matar qualquer coisa que passa que a gente não entende, chegam coisas que a gente não entende e matam a gente. Só para mostrar para a gente o quê? Ei, você não é Deus. Isso é importante, é lindo, mas não é Deus. Por isso, eu sou muito grato ao Criador por esse momento aqui com vocês. E nos últimos anos, pela oração da serenidade na minha vida, para que eu possa, todo dia, parar, meditar e dizer: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar o que eu posso, e sabedoria para perceber a diferença entre as coisas que eu não posso modificar e que eu tenho que aceitar e as coisas que eu tenho que agir. E Senhor, antes de tudo, que seja feita a vossa vontade antes da minha. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego minha vida e minhas vontades nas mãos de um poder superior a mim mesmo. Pai, dizer sinceramente: estou com medo, me protege, me ajuda, me ampara, me acolhe. E que seja realmente feita a vossa vontade e não a minha. Que eu possa ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Boa semana. Trabalhemos a nossa responsabilidade individual com reforma íntima, para que a gente entenda o que é orgulho e vaidade, se realmente a gente tem ou não algo a melhorar nesse sentido. O Jesus passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, cura os doentes, cura os dói. Cura, Senhor Deus, nesse momento de pedir, Jesus. Vai nos hospitais, Senhor Deus. Amado Jesus, irmão Marcos, cura, Senhor, cura a Yandra, cura todos esses que estão doentes, te pedindo ajuda, meu Deus. Cura, Senhor Jesus, cura os doentes. Coloca a tua luz, Senhor Deus, em todos esses necessitados.
braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor Jesus, cura, meu Deus, cura todos os doentes. Passeia pelo corredor dos hospitais, meu Deus, com tua equipe, os teus médicos. Cura, Senhor, cura todos os doentes. Coloca a tua luz sobre eles, em todas as casas, onde tiver os doentes, eles em depressão, em tristeza, meu Deus. Cura, Senhor, cura síndrome do pânico. Pessoas que estão precisando da tua ajuda nesse momento. Te pedimos, meu Deus, com muita fé, olhar por todos os lugares onde eu não posso ir. Que assim seja. Amém. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com a tua paz a me aquecer. Meu Deus, amado Mestre Jesus, nesse momento, Deus, estamos te rogando nesse momento. Olhai, meu Deus, olhai por todos os doentes que nesse momento estão entubados nos hospitais, com respiradores, aqueles que estão no UTI, precisando de socorro através desta doença, deste vírus, meu Deus. Todos esses nomes que estão no grupo de oração, todos aqueles necessitados que estão precisando do teu amor, da tua luz, Senhor. Assim seja. Não posso ir, que assim seja.